Amém. Graça e paz, irmãos, para você que já chegou. Nós vamos iniciar o nosso lar de esperança, né? Como eu sempre digo, nós juntos, mesmo que virtualmente, mesmo que à distância, vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais essa oportunidade. Amém? De nós estarmos juntos aqui, né? Para ouvirmos um pouquinho mais da palavra de Deus, né? Para que o Espírito Santo ministre no nosso coração e que nós possamos meditar na palavra, guardar e também praticar a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar para nós iniciarmos? Pai, nós louvamos, bendizemos o teu nome, somos gratos por mais uma oportunidade que temos de estarmos juntos, mesmo que à distância, para ouvirmos um pouco mais da tua palavra, estudarmos, meditarmos e também colocarmos ela em prática, guardar no nosso coração e também praticá-la. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Obrigada a você que já chegou, né? Que Deus abençoe. Hoje nós vamos, semana passada nós meditamos um pouco em 1 Pedro, do verso 1 até o verso, creio que foi até o verso 15, deixa eu só confirmar aqui no computador, mas creio que foi até o 15. E hoje nós vamos dar continuidade a este capítulo, amém? Estudarmos mais um pouquinho 1 Pedro no capítulo 1, ok? Darmos início, fechar um pouco a janela aqui, por causa do barulho. Darmos início no verso 17. Então, 1 Pedro 1 e o verso 17, que está registrado assim: Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Em outra versão está dizendo assim, ó: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, se comportem com temor durante a jornada terrena de vocês. Paz, pastor, Deus abençoe. Então aqui 1 Pedro 1,17 está dizendo: nós que chamamos a Deus de Pai, precisamos e cremos, né, que ele julga imparcialmente os seus filhos, nós precisamos nos comportar, nos portar com temor que ele merece, porque nós chamamos ele de Pai. Durante quanto tempo? Durante a nossa jornada terrena, enquanto nós estivermos aqui. Na Almeida Corrigida vai dizer: durante todo o tempo da vossa peregrinação. Nós somos como peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui só de passagem, só como viajantes, né? Com as malas prontas, né? Para partir, sempre. Porque essa é a certeza que nós temos, que nós estamos aqui peregrinando. É só apenas uma jornada, como Pedro vai dizer aqui para os irmãos, né? Então se portem com temor a esse Pai, a esse Deus que vocês chamam de Pai e que vocês creem que ele julga imparcialmente, ou ele não faz acepção, como nós já ouvimos, né? Domingo ele não faz acepção de pessoas, ok? Então, como nós devemos nos comportar aqui? Como filhos de Deus. Se nós chamamos a Deus como Pai, nós precisamos nos comportar com temor, sabendo que ele, né, é o nosso Pai e ele está nos vendo como o pastor tem ensinado, o Senhor está nos vendo. Né? Para alguns, como ele mesmo também citou, sobre a vinda de Jesus, também serve para ele estar, pelo fato dele estar nos vendo, né? Para alguns pode ser confortante o fato do Senhor nos ver,
nos enxergar, estar conosco. Mas para alguns, pode ser que seja um problema. Então, o que nós queremos meditar aqui? Para você, o fato do Senhor te ver tem sido um conforto, um consolo? Ou tem sido algo que tem te causado desconforto, né? Porque o Senhor está nos vendo. Paz, Edna. Então, aqui, olha, 1 Pedro, a continuação, semana passada nós começamos, 1 Pedro 1, e aqui nós estamos continuando a carta, né? Então, nós que chamamos a Deus de Pai, precisamos, e cremos, né, que Ele julga imparcialmente a todos, nós precisamos nos comportar com temor durante a nossa jornada terrena, ou durante o tempo da nossa peregrinação. Então, é com temor e durante toda a nossa vida terrena. O verso 18, ele vai dizer assim, ó, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Olha só, quantas pessoas valorizam, hoje, né, tem muito valor, né, financeiro, a prata e o ouro. Tem muito valor, é inegável o valor da prata e do ouro. Eu não tô aqui para dizer para você que a prata e o ouro não têm valor. É inegável, né? Não tem como eu dizer isso, seria uma mentira. Eu dizer que a prata e o ouro não têm valor. Mas olha o que Pedro, né? Ele vai dizer aqui. Olha, não foi com coisas corruptíveis, ou seja, por mais que seja prata ou ouro, que tem muito valor, tem algo que excede o valor de tudo isso que vocês podem imaginar. Quando ele diz prata e ouro, né, que naquele tempo não existia o dinheiro de moeda como a gente tem hoje, né, de papel e moeda, né, de metal. Existia a prata, moeda de prata, moeda de ouro, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele não nos comprou com algo comum. Ele não nos comprou com algo de comércio, comercializado, né? Ele não comprou vocês com coisas que dá para somar, com coisas que dá para calcular. É incalculável, é isso que ele está querendo dizer aqui. É incalculável o preço que foi pago por vocês. Olha só, não foi por coisas corruptíveis ou coisas perecíveis que vocês foram resgatados. Olha que coisa linda. Eu ressalto mais uma vez, semana passada eu já comentei isso. Pedro está ministrando essa palavra para irmãos, para pessoas que estavam sofrendo todo tipo de perseguição. Perseguição do Império Romano, perseguição daqueles legalistas que estavam tentando fazer de tudo para preservar a religião, os religiosos, e sofrendo perseguição da sua própria família. Muitos deles haviam sido expulsos das suas casas por servir a Jesus, por ter escolhido servir a Jesus. Então, olha o que Pedro está dizendo aqui, olha, vocês não foram comprados por coisas perecíveis, com coisas corruptíveis, nem com prata, nem com ouro, ou seja, não dá para calcular. Não é dinheiro, não é valor financeiro, não é moeda de troca, não tem como mensurar o preço, né? Que vocês foram redimidos. Olha o que Pedro está dizendo para eles. Olha que palavra de encorajamento. Muitas vezes nós não sabemos como dizer uma palavra de encorajamento para uma pessoa. Basta ler. Né? Aquela pessoa que está sofrendo por amor a Jesus, por servir a Jesus, por fazer o correto. Quantas vezes nós sabemos de pessoas ou até nós mesmos passamos por dificuldades ou por situações por nós estarmos permanecendo apenas na palavra de Jesus, sem inventar,
sem, como diz, me permitam aqui usar um termo, sem enfeitar o pavão, né? Sem enfeitar o pavão, sem colocar coisas, acrescentar coisas no evangelho. Não. Nós pagamos um preço muitas vezes por lutar por um evangelho genuíno, pela integridade do evangelho puro e simples, sem precisar enfeitar nada. Olha só, você acha que com uma palavra dessa, como a de Pedro, nós precisamos ficar acrescentando algo, inventando coisas para atrair as pessoas, ou inventando palavras de autoajuda, né? Para que a pessoa se sinta elevada, se sinta bem. Olha essa palavra que Pedro está dando para aquele povo que estava sofrendo perseguições de todos os lados. Jesus, o seu evangelho, as boas notícias, é suficiente. É isso mesmo, pastor. Jesus é suficiente. E quanto mais o tempo passa, mais nós percebemos que as pessoas não têm aceitado Jesus como suficiente na sua vida. A palavra de Deus não tem sido suficiente. Elas têm buscado acrescentar coisas, sentir emoções, porque não amam mais a palavra como ela é, o evangelho como ele é, genuíno. Apenas, olha essa palavra de Pedro. Você acredita mesmo que depois de ler essa palavra, você precisa buscar mais outras palavras em outras coisas? Ou em outras palavras, em outras pessoas? Muitas vezes nós não sabemos o que dizer para quem está sofrendo por amor a Jesus. E olha o que Pedro diz aqui, porque nós não usamos as palavras de Pedro, se elas estão no cânon sagrado, se elas estão na Bíblia para ser usada. Elas não estão aqui à toa. Não é só para achar bonito, é para ela ser colocada em prática na minha vida e na vida daquele que está sofrendo do meu lado. Olha, vocês foram redimidos, não foi com um valor calculável. É incalculável o valor que vocês foram redimidos. Olha que palavra de encorajamento. Olha, sabe do que vocês foram redimidos? Sabe do que vocês foram resgatados? Da vã maneira de viver ou do procedimento fútil. Numa outra mensagem, do fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, ou seja, os vossos pais te deixaram de legado. Da sua maneira vazia de viver. Se nós estamos com o evangelho em mãos e nós estamos vazios, existe algum problema a ser resolvido. E é justamente isso que o pastor Rubem colocou. Jesus não tem sido suficiente. Nós temos precisado buscar outras coisas, porque a palavra de Deus genuína não tem sido suficiente. O ensino fiel das Escrituras não tem sido suficiente. E basta nós lermos essa carta. 1 Pedro 1, se você não leu, se você não esteve semana passada no Lar de Esperança, leia essa carta do início com calma. Versículo a versículo, medite. E você vai perceber que é apenas um pequeno trecho da imensidão da riqueza que tem na palavra de Deus. Então vocês não foram resgatados ou redimidos com um valor que se pode calcular. E resgatados da onde? Da nossa fútil maneira de viver, dos nossos fúteis procedimentos,
que nós trazemos, que vocês, né, que ele quer dizer aqui, que nós trazemos dos nossos pais, ou transmitida pelos nossos antepassados. O 19, aí ele vai dizer, né, no 18, que não foi com preço calculável. Aí ele vai dizer no 19 que foi com quê? Com precioso. Ele trata a prata e o ouro como perecível e corruptível. E trata o sangue como algo precioso. Então foi pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, que vocês foram comprados. O sangue de Jesus Cristo, o Cristo de Deus. Precioso sangue do Cordeiro sem mancha e sem defeito. Olha que palavra, eu digo mais uma vez, que palavra de encorajamento para quem estava sofrendo todo tipo de perseguição. Vocês têm um preço incalculável, que nenhum dinheiro desse mundo poderia comprar, poderia fazer o resgate. Mas Jesus, o Cristo, Jesus, Deus, resgatou vocês com o seu precioso sangue. Deus derramou o seu sangue até a última gota para resgatar a nossa vida dos nossos maus procedimentos. Então, se nós chamamos ele de Pai, como está lá no 17, e cremos que ele julga imparcialmente, nos comportemos com temor durante a nossa jornada. Por quê? Porque não foi com preço. Não foi com prata ou ouro, coisas corruptíveis e perecíveis que nós fomos comprados, mas com um precioso sangue. Por isso, o nosso comportamento deve ser de temor a Deus, porque custou a nossa vida, custou um alto preço. 20, 1 Pedro 1:20. Conhecido antes da criação do mundo. Então Pedro vai comentar com eles, olha, o Cristo de Deus não apareceu do nada como um passe de mágica, não decidiu às pressas o plano da salvação, não decidiu de última hora. Como dizem algumas pessoas, não foi o plano B, sempre foi o plano A. Jesus não aparece do nada, como se fosse criado por Deus, não. João 1:1 vai dizer, no princípio, ele era Deus, estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, o Verbo se fez carne. E tudo que existe foi feito por ele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, Deus, Jesus já estava com Deus antes da fundação do mundo. Por meio, o 20, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos. Ele já era conhecido. Ele já existia, ele existia não, né? Porque quem existe é algo criado, ele já é, ele sempre foi, ele é e sempre será Deus. Mas ele foi revelado nesses últimos tempos em favor de nós. 21, por meio dele, vocês creem em Deus. É por meio de Jesus que nós conseguimos crer em Deus. Então, quando a pessoa dizer para você, eu não creio em Deus, você precisa saber aqui, ó, na sua cabeça e no seu coração, que ela precisa então conhecer a Jesus. Deus quem? Que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. A fé e a esperança nossa deve estar em Deus. Ele vai terminar
Vai começar o finalzinho da carta. Amém. O pastor colocou semana maravilhosa. Hoje, Lar de Esperança, Deus tem como sempre trazido esperança. Amém. Deus quer nossa intimidade. Glória a Deus. Olha lá, que bênção ela está colocando. Depois eu vou passar a nossa programação para vocês. 22. Agora que vocês purificaram as suas vidas, por meio de quê? Olha que lindo isso. Por meio da obediência. Obediência à verdade. Quem é a verdade? Jesus. O caminho, a verdade, a vida. A palavra de Deus é a verdade. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade. Lembra daquele versículo conhecido? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela só liberta aquele que conhece a verdade. E para você conhecer a verdade, você tem que andar nela. Você tem que andar com ela. Você tem que ter intimidade com a verdade para você poder conhecer. Como a gente conhece alguém? Andando com ele, caminhando com ele, tendo intimidade com ele. Então conheça a verdade e ela vai te libertar. Ele vai dizer assim, visando ao amor fraternal, ou tendo em vista o amor fraternal não fingido, que é isso que vai gerar em nós esse purificar pela obediência à verdade. Ele é fraternal e ele é sincero. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Ele vai repetir o 23, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio de quê? Da palavra de Deus viva e permanente. Ou seja, vocês foram resgatados não com uma semente corruptível, mas foi mediante a palavra de Deus, que é viva e permanente. A semente é viva. Essa semente, ela é viva. Então, ela gera em nós frutos. 24 e 25 para nós terminarmos. Pois toda a humanidade é como a relva. Ele está falando lá da semente no 23, né? E ele vai dizer aqui que a humanidade é como a relva e a sua glória como a flor da relva. Aí ele vai dizer o que acontece com a relva e com a sua flor. A relva murcha e cai. A relva murcha e cai a sua flor. Ele diz assim, a humanidade é como a relva e a sua glória é como a flor da relva. E ele vai continuar dizendo, a relva murcha e a sua flor cai. Ou seja, não somos nada. Não somos nada. E ele vai finalizar dizendo, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Permanece eternamente. É essa semente, é a palavra de Deus que é viva, que é eterna, é que precisa permanecer nos nossos corações. Amém? O pastor colocou aqui, né, que quinta-feira nós temos culto de oração. Deus quer a nossa intimidade com Ele. Então temos mais uma oportunidade na quinta-feira às 8. Sábado, 17 horas, encontro de homens. Será tremendo, estamos orando, estamos mesmo, pastor. Eu também estou orando pelos homens aí. Como diz o pastor Jeff ontem, quem é homem aparece lá. Achei super legal. E o batismo, 9h30, culto, domingo presencial, ok? Na quinta-feira online, às 8. No sábado, às 17 na comunidade, na rua Carlos Gomes 260. E o domingo, batismo 9h30, o pastor Jeff estará conosco. Será mais um domingo
espetacular. Como Deus sempre nos surpreende, mais uma vez, com certeza Ele vai nos surpreender. Vamos orar? Deus, louvamos e bendizemos o Teu nome. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por ministrar nos nossos corações. O Senhor é suficiente para nós. A Tua palavra é suficiente para a nossa vida, para que nos dê saúde, Senhor, espiritual. Pai, renova as nossas forças. Do cansado traz, Senhor, o descanso. Do abatido, Senhor, traz, Senhor, Pai, o renovo. Do aquele que está triste, traz, Senhor, a alegria do Teu Espírito Santo. Fortaleça as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, Pai. Que nós possamos permanecer na Tua presença, onde o Senhor nos colocou, Pai, e sermos obedientes, nos purificando, Senhor, em obediência à Tua verdade, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até mais, se Deus quiser.